Oi, gente, então, vamos falar sobre o arrebatamento. Eu percebo que muitas pessoas têm muitas dúvidas ainda quanto a esse assunto e, assim, é um assunto muito importante das Escrituras e do qual existem muitos enganos, né, em torno do arrebatamento. E aí, gente, vamos lá. Primeiro, o que é o arrebatamento? É uma necessidade de transformação. Por quê? Em 1 Coríntios 15 diz o seguinte: o mortal vai se revestir da imortalidade e o corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então, é uma transformação para que a gente entre em uma outra dimensão, em uma outra realidade. Por quê? Porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, o arrebatamento é uma transformação. E aí você me pergunta, mas quando é que vai acontecer o arrebatamento? Vai ser antes da tribulação ou depois? Ou a igreja não vai passar por isso? Como é que é? Gente, vai ser depois. Não existe um arrebatamento antes. Me perdoe os irmãos que acreditam nisso, mas não é bíblico. Por quê? Em 1 Coríntios diz o seguinte, 15. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos ao ressoar da última trombeta. É na última, não é na primeira. A igreja vai passar por todas as trombetas, gente, pelos selos. É na última. E quais são as condições para que ele venha acontecer? Porque existem condições para o arrebatamento acontecer. Ele não pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, como é pregado aí pelo sistema religioso. Não pode. E vamos lá. 2 Tessalonicenses 2. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor e nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Apostasia é o quê? Abandono da fé. E quem é o homem da iniquidade é o anticristo. Então, você entende as condições? Outra condição, em 1 Tessalonicenses 4. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, vamos preceder os que dormem. O Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor. Então, gente, existem condições claras. E primeiro tem que haver a ressurreição dos mortos, para depois nós nos encontrarmos com Ele. E quando vai acontecer a ressurreição dos mortos? A Bíblia também fala disso. João 6, 39. E a vontade do Pai é esta: que nenhum de todos aquele que me deu eu perca, mas eu que ressuscite no último dia. Então, gente, é no último dia a ressurreição dos mortos. E eu já li para você que está ali, a ressurreição dos mortos vai ser primeiro, o arrebatamento é depois. E aí tem que ser revelada a apostasia, tem que ser revelado o homem da iniquidade, é na última trombeta. Então, da onde que tiraram essa ideia que a igreja não passa pela tribulação? Que existe esse arrebatamento antes? Da onde, gente? E, inclusive, o arrebatamento, ele está ligado à segunda vinda de Cristo. É um único evento. Não existe duas vindas de Cristo, uma secreta e depois outra. Não existe, é um único evento. Em Mateus 24. Então aparecerá o Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, a vinda de Cristo está ligada ao arrebatamento, porque ele vai reunir, é um único evento. E vai ser um evento secreto, escondido? Não. Em Lucas 21, então se verá o Filho do Homem vendo numa nuvem com poder e grande glória. Ele veio como cordeiro, gente, agora ele vem como leão da tribo de Judá. Ele vem com poder. E não existe nada secreto, escondido, nada. E de onde surgiu, né, essa doutrina do arrebatamento? Ela surgiu, gente, em 1815, através de uma adolescente chamada Margaret MacDonald. Acho que é assim que fala. E ela teve visões, sabe, que um grupo secreto de cristãos era arrebatado, né, levado, e não passava pela tribulação. E aí essas visões foram se propagando pelo mundo fora. Várias pessoas importantes na época, né, abraçaram essa ideia e começaram a divulgar. Por que essa visão predominou tanto, né, na maioria das igrejas? Porque ninguém quer sofrer. Você falar sobre morte, perseguição, é um discurso impopular. Ninguém quer ouvir. E, inclusive, no mesmo período surgiu a teologia da prosperidade, que o cristão não pode sofrer, que tem que ser próspero, que Deus vai abençoar. E aí se lotaram as igrejas. Mas quem é que vai estar, gente, na grande tribulação? Vai ser os santos, vai ser a igreja. Apocalipse 24. Vi tronos e as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus.
bem como por causa da palavra de Deus. Só testemunha quem conhece. Quem é advogado sabe o que eu estou falando. Só vai testemunhar quem conhece da situação, do caso. Você não testemunha daquilo que você não conhece. Quem vai testemunhar vai ser a igreja, vai ser eu, vai ser você, vai ser quem estiver na tribulação. Porque nós conhecemos a palavra, nós estamos buscando ao Senhor, apesar de todas as dificuldades. Não é o ímpio que está lá no mundo, não, gente. É a igreja. E Mateus 24 fala, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É a igreja. É a igreja que vai estar aqui. Somos nós. Em 2 Tessalonicenses, aí diz assim, o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus, que é o anticristo, né? Ou é objeto de culto. Então, o anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus, gente. Ele vai vir pegando pesado. E é contra quem? Ele vai esperar as pessoas se converterem? Porque a igreja não vai estar aqui, né? Vai ter sido arrebatada. E aí ele vai esperar as pessoas se converterem e entenderem a palavra para poder testemunhar. E é isso? Não. Ele vai se levantar contra a igreja do Senhor que vai estar aqui. Mas aí você me diz, tem aquele versículo que fala, né? Aqui, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É muito usado esse versículo, né? Mas aqui, gente, não está dizendo, se guardar não significa retirar. Guardar é proteger. Quando você guarda uma coisa, você está protegendo, você não está retirando. Vamos analisar. Noé, ele enfrentou o dilúvio, que aliás foi uma inversão magnética, uma grande, terrível inversão magnética. E ele enfrentou, ele estava lá no meio, gente, mas ele foi guardado através de uma arca. Israel enfrentou as 12 pragas no Egito. Ali foi meio que eles enfrentaram já um apocalipse ali, mas foi algo micro, né? Tanto que se você for analisar as pragas, elas são muito parecidas com o que vai acontecer no Apocalipse. Mas eles estavam ali no meio, gente, eles não foram retirados, eles estavam dentro do Egito, mas eles foram protegidos. Então entenda, proteger, isso que ele fala aqui, não é retirar, é guardar. A igreja vai ser guardada pelo Altíssimo, milagres vão acontecer. Assim como acontecia no Antigo Testamento, né, vai acontecer milagre. Porque só milagre para nos guardar de tanta tecnologia, de inteligência artificial, tudo vai ser milagre. Mas aí você fala assim, mas em Romanos diz que nós, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da sua ira. Realmente, a igreja não vai passar pela ira. Porque no momento derramado das taças, né, que vai culminar na grande inversão magnética, porque o Apocalipse está ligado a isso, a igreja vai ser retirada na última trombeta. E a igreja não vai passar pela ira do Cordeiro. Não vai, já vai estar com ele. Mas os eventos anteriores a isso vai passar tudo, vai estar aqui na terra. E aí outras pessoas usam um versículo, gente, que está em 1 Tessalonicenses 5, que fala assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, quando andar dizendo paz e segurança, eis que sobreviverá a repentina destruição. Então, o que acontece? Jesus vai vir como ladrão para o mundo, para os que estão dormindo, não para a igreja. A igreja vai saber. Para que existe o livro do Apocalipse? Para que ele mandou a gente estudar as Escrituras? E aquele que estudasse seria bem-aventurado. Porque a igreja vai estar guardando o noivo, assim como as virgens, aquelas 10 virgens, né? 5 eram honestas e 5 prudentes. As 5 prudentes estavam aguardando o noivo. Elas não foram pegas despercebidas, não. Ele veio como ladrão para 5 honestas, imprudentes. Então entenda, a igreja vai saber que o Messias está próximo, por todos os eventos, todos os sinais. Por quê? Porque nós estudamos as Escrituras. O mundo está dormindo, está preocupado com Netflix, com séries, com um monte de bobeira, distração, mas a igreja vai estar estudando as Escrituras e vai saber. E pensa comigo agora, por que o sistema tem promovido tanto essa doutrina do pré-tribulacionismo? Porque a gente vê isso, né, através de novelas, de filmes, Hollywood, né, mostrando isso, trazendo essa doutrina na mente das pessoas, que vai acontecer o arrebatamento, aí as pessoas vão entrar em desespero, o mundo vai entrar em caos, aí vai surgir o anticristo.
Mas isso não é bíblico, eu te mostrei através de versículos. E então, por que o sistema quer promover isso? Porque, gente, vai haver muitos enganos nesse mundo. Satanás, ele é o pai da mentira e do engano. Ele é o grande sedutor das nações. E vai haver uma grande operação do erro, inclusive enviada pelo próprio Criador. Está na Bíblia. E vai surgir falsos cristos, falsos profetas. Por quê? Porque as pessoas amaram mais a mentira do que a verdade. Não buscaram ao Criador. Então, o que acontece? Pensa comigo. O sistema pode promover através da tecnologia um falso arrebatamento. E aí surge o anticristo, né? E aí vai surgir logo em seguida um falso Cristo que vai derrotar esse anticristo e as pessoas vão adorá-lo. Porque ele vai estabelecer uma paz mundial. Ele vai estabelecer aqui nessa terra, porque o Messias disse que o reino dele não é desse mundo, mas ele vai estabelecer aqui nessa terra, esse falso profeta, uma paz mundial. E as pessoas vão adorá-lo. E por que eu falo isso? Em Apocalipse 1:7 fala assim: eis que vem com as nuvens, o verdadeiro Cristo, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, as pessoas vão se lamentar. Por quê? Porque vão ter adorado o falso Messias. Vão ter adorado o anticristo. Por isso que vão se lamentar. Você está entendendo? Então, abra seus olhos, abra seu entendimento. A igreja vai passar pela tribulação. Os santos do Altíssimo vão estar na tribulação, mas eles serão protegidos por ele. E eu queria finalizar deixando uma reflexão com vocês. É o seguinte: Noé passou pelo dilúvio, antes disso, pelos sentinelas. Israelitas passaram pelo Mar Vermelho, antes disso, o faraó. Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram pela fornalha. Daniel pela cova dos leões. Davi passou por Golias. Elias por Jezabel e os adoradores de Baal. Cristãos primitivos passaram por Roma, por Nero. Qual será o nosso desafio? Será que nós somos melhores que eles? Será que a igreja hoje atual, e eu falo igreja no sentido amplo, não estou falando de templo religioso não, de denominação não, estou falando de igreja no sentido geral, cristãos, o remanescente fiel, será que nós somos melhores que todos eles? Cada um enfrentou o seu anticristo da época, mas claro que vai haver um culminar final, né? Algo macro. Você acha que a igreja hoje não vai enfrentar ainda? Pensa nisso e leia as Escrituras.